Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou demonstrar os dois modos de visualização do plano de trabalho oferecidos pelo Tinkercad. Meu nome é Fábio e esse é o canal DIYers. O Tinkercad possui dois modos diferentes de visualização do plano de trabalho. O primeiro deles, que é o que já inicia selecionado por padrão, é o modo perspectiva, que na tradução para o português, aqui no Tinkercad, é chamado de exibição em perspectiva. O que esse modo faz é exibir os objetos modelados da mesma forma que a gente, os humanos, estamos acostumados a enxergar o mundo, ou seja, em perspectiva, o que significa que os objetos mais próximos da gente, no caso mais próximos da câmera do Tinkercad, são exibidos maiores ou aparecem maiores do que os objetos mais distantes. Como é o caso aqui dessa tampa, que apesar de ter a mesma altura e largura desse coletor, são exibidos como se fossem esse maior e esse menor. O segundo modo disponível no Tinkercad é o modo ortogonal, que a tradução escreveu alternar para vista plana ortogonal. A diferença é que esse modo exibe os objetos de forma inversa do modo de perspectiva, ou seja, os objetos que estariam mais próximos, como é o caso dessa tampa, que demonstrei no modo anterior, ela parece, pelo menos se enxergada desse ângulo, menor do que um objeto que está mais distante, que é o coletor. E, novamente, eles têm exatamente o mesmo tamanho. Mas, então, se aparentemente, olhando desse ângulo, ele distorce os objetos, qual é a utilidade do modo ortogonal? A utilidade ela está quando a gente olha os objetos de ângulos retos, por assim dizer, ou seja, de uma vista superior, ou de uma vista frontal, ou de uma vista lateral. Então vamos olhar da superior aqui. Agora, como vocês podem ver, todos os objetos parecem ter o mesmo tamanho. Eu sei que você pode argumentar, não, mas o objeto esse de cima, a tampa, ele está tapando os outros que são progressivamente menores de acordo com a distância deles. Só que não é exatamente isso. Notem que quando eu esconder essa tampa, o objeto imediatamente abaixo vai ter exatamente o mesmo tamanho. E novamente, e assim por diante. Então, todos os objetos, quando você olha de uma vista ou de um ângulo reto, né, a vista superior, lateral, eles vão ter o mesmo tamanho, e isso é extremamente útil quando a gente está tentando modelar objetos que são separados, mas que depois da impressão a gente pretende que eles se encaixem com precisão. Então, nessa vista, a gente consegue, por exemplo, verificar que todos os furos, todas as furações estão se encaixando. Olha só, aqui a gente tem um objeto que é o segundo objeto, daí aqui tem um amarelo, que basicamente é essa coluna aqui. Aí a gente não enxerga esse outro objeto, porque os furos passam direto, e a gente enxerga esse outro objeto aqui. Olha só, que é o dessa cor aqui, certo? Então a gente consegue validar que os objetos estão alinhados. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos esconder esse objeto aqui, vamos esconder esse outro objeto aqui, e vamos esconder essas quatro colunas aqui. Novamente, olha só, a gente tem um furo aqui, a gente tem uma outra furação aqui nesse cooler, a gente tem uma outra furação aqui. Será que eles estão alinhados? Eles estão. Por quê? Porque se eu clicar aqui, ó, tá? Ou melhor, o objeto que foi selecionado foi o lado fundo. Ou seja, todos os furos aqui estão perfeitamente alinhados, certo? Uma outra forma
da gente verificar isso é fazendo um pequeno exercício aqui. Vamos dizer que a gente tem 2 cubos exatamente do mesmo tamanho e vamos fazer furos neles de 5 milímetros de diâmetro, certo? Copiando aqui, vamos mover um aqui, vamos posicionar eles em locais diferentes do cubo, certo? Ok, outro aqui, agora vamos agrupá-los de forma que a gente consiga efetivar o furo neles. Beleza, está aqui o furo, não estão exatamente no mesmo local dentro do cubo. Então vamos alinhar eles aqui, vamos alinhar ele centrado. Não ficou centrado porque eu cliquei, não, ficou sem. Tá. Então vamos voltar para a vista em perspectiva. Se eu olhar aqui, ó, e vamos dizer que eu quero alinhar eles, ó, no que eu mexo aqui, eu posso mexer, beleza, eu acho que ele está, agora parece que está alinhado, né? Será que está alinhado? Vamos para o modo ortogonal. Ele está alinhado, certo? Aqui, só que aqui eu consigo alinhar de forma muito mais simples, porque é só eu olhar. Agora, se eu deixar um pouquinho separado, olha só, e eu vier no modo em perspectiva e eu olhar, dependendo de onde eu olhar, ó, por exemplo, opa, parece que está alinhado. Ou seja, é mais difícil, no modo perspectiva, eu alinhar as coisas. Se eu olhar aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa que a gente fez antes, mas aqui no modo em perspectiva, eu não consigo saber se esses furos estão alinhados. Ó, eu vou ter que olhar para cá, mas é bem mais difícil. Enquanto que no modo ortogonal, é como se eu estivesse olhando para um desenho 2D, empilhado, ou vários desenhos 2D empilhados um acima do outro, certo? Então, quando eu comecei a trabalhar, a modelar aqui com Tinkercad, eu praticamente só usava o modo em perspectiva. Mas depois que eu aprendi a usar o modo ortogonal, a maior parte do tempo eu utilizo o modo ortogonal e de vez em quando, só para verificar algumas coisas, eu acabo indo para o modo em perspectiva. Mas ó, por exemplo, no modo ortogonal, se eu quiser ver de lado, olha só, perfeitamente um acima do outro. Se eu botar no modo perspectiva, eu não consigo ter essa visualização. É mais difícil de enxergar todos os objetos. Mas como eu disse, ele é praticamente útil quando eu utilizo essas vistas com ângulos retos, ou de cima, ou de baixo, ou enfim. Né? Senão a utilidade dele diminui um pouco. Daí é melhor, às vezes, ir para o modo em perspectiva. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a aprender como modelar objetos de uma forma um pouco mais precisa, pelo menos, utilizando o modo ortogonal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo. Não custa nada para vocês e para nós representa muito. Além disso, se vocês gostam do tipo de conteúdo que a gente publica por aqui, por favor, se inscrevam e marquem o sininho, pois dessa forma, quando liberarmos um novo vídeo, vocês vão ser notificados imediatamente. Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima.